Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos agora falar de dízimas periódicas, conteúdo que tem tudo a ver com a equação do primeiro grau. Por quê, professor? Você vai entender já já. Então o que é que a gente poderia definir aqui? As dízimas periódicas são números decimais infinitos e periódicos. Então eu vou destacar aqui, ó, infinitos e periódicos. Já já a gente explica o porquê. Além disso, são considerados números racionais. Por quê? Porque toda dízima periódica pode ser representada através de uma fração, né? Na forma A sobre B, né? Como diz a história, com A e B inteiros e B sendo diferente de zero. Como assim? O numerador da fração pode ser qualquer número inteiro. E o denominador da fração pode ser qualquer número inteiro, com exceção do zero. Porque não pode ter zero embaixo, né, como diz a história. A gente pode classificar as dízimas periódicas em simples ou compostas, tá? E vamos ver como distinguir cada um desses elementos aí, desses tipos de dízimas, tá? Então, as dízimas, elas são representadas, conforme vocês estão vendo aí nos exemplos que a gente coloca, são decimais. Só que não são decimais quaisquer, são decimais infinitos. Essas reticências aqui mostram isso, ó. Olha as reticências aqui, ó. Ou seja, indica o quê? Que nunca acaba. Esse número sempre vai estar se repetindo. E por que periódico? Porque um período ele sempre tem aquela mesma repetição, aquele mesmo padrão. Porque existem números com casas decimais infinitas que não são dízimas periódicas. Aí não é nosso objetivo aqui agora não. Esses números são chamados de números irracionais. Os números irracionais eles não têm um padrão de repetição. Não são periódicos. São o que chamamos de aperiódicos. Já as dízimas são periódicos, né? Dízimas periódicas. Então vejamos alguns exemplos. Por exemplo, aqui, letra A. Isso aqui é uma dízima periódica. A gente já vai detalhar, mas isso aqui é uma dízima periódica simples. Dízima periódica simples. Tá? Como é que a gente classifica uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples, na esquerda da vírgula fica a parte inteira, ó, a parte inteira, vou chamar de PI aqui, parte inteira. Não dá para escrever, eu estou colocando PI. E depois da vírgula, só tem parte periódica. Então, ó, parte periódica. Então, só tem parte que se repete, que no caso é 3, 3, 3, 3. Beleza? E é dízima periódica por causa dessas reticências. Essas reticências indicam que isso vai perdurar, essa repetição. Esse 3 sempre vai estar se repetindo. Outra maneira de representar esse exemplo seria assim, 0,3 com um tracinho em cima do 3. O que é que significa isso? Significa que esse 3 vai estar sempre se repetindo. Então pode ser 0,3 com tracinho ou 0,333 reticências. Fique preparado para qualquer um desses tipos de representação. Mais uma vez, 0,777 é uma dízima periódica simples, né? Dízima periódica simples. Por quê, Neto? Porque tem a parte inteira antes da vírgula e depois da vírgula só tem parte periódica, né? Então, dízima periódica simples. Só tem parte periódica após a vírgula. Então, mais uma vez, ó, quem é a parte inteira aqui? 0. 0 inteiros, né? E quem é a parte periódica é o 7. Que sempre está se repetindo, parte periódica. Mais um exemplo aqui, ó. Só para ressaltar, esse exemplo B, ó, o 0,7 poderia estar assim, ó. 0,7 com tracinho em cima. Tanto faz as duas representações, tá? 1,2222, dízima periódica simples. Por que, Neto? Porque, ó, 1 é a parte inteira e à direita da vírgula só tem parte
periódica, a parte que se repete infinitamente. Então isso aqui é uma dízima periódica simples. Beleza? Vamos ver mais exemplos. Antes de colocar mais exemplos, ó, poderia representar como aqui 1,2 com tracinho em cima do 2 só. Não bote o tracinho todinho não, viu? Assim tá errado, ó. Tem que ser só da parte que se repete. Então 1,2 com tracinho ou 1,2, 2, 2. Beleza? Vamos seguir. Letra D de dado. Aqui também, ó, é uma dízima periódica simples. Por que, Neto? Porque aqui o zero é a parte inteira e depois da vírgula só tem parte periódica, PP. Quem é a parte periódica, Neto? 38, porque sempre que se repete 38, 38, 38. Então isso aqui é uma dízima periódica simples. Beleza? Representação, Neto. Outra representação. Poderia ser 0,38 com tracinho em cima, tanto do 3 quanto do 8. Por que, Neto? Porque os dois se repetem, o 3 e o 8. Que é 38, 38, 38. Beleza? Já o exemplo da letra E, se você olhar, depois da vírgula, não só tem parte inteira, não só tem parte periódica. Veja aqui o que acontece. Aqui tem a parte inteira, que é o 1. Mas além da parte inteira, tem a parte periódica, que é o 3. Mas tem um novo elemento depois da vírgula, o 0. É o antiperíodo, a parte, vou chamar de antiperíodo, AT. Parte não periódica ou antiperíodo, vou chamar de AT. Antiperíodo. Melhor AN, né? Antiperíodo. Antiperíodo. Então, quando existe esse antiperíodo, ou seja, depois da vírgula no lado direito não só tem parte que se repete, aí essa dízima periódica é chamada de dízima periódica composta. Dízima periódica composta. Então, se a gente fosse representar essa dízima, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 1,03, ó, com tracinho em cima só do 3. Que é o 3 que é o período, que é a parte que se repete infinitamente, né? O 0 é o antiperíodo. Beleza? Mesma coisa aqui, ó. 4, 4, 4. Ó, mais uma vez identificamos o mesmo padrão, ó. Temos a parte inteira, ó, que é o 1. Temos a parte periódica, que é o 4. E temos o 5, que é o antiperíodo. Beleza? Então isso aqui é uma dízima periódica. Dízima periódica composta. Se fosse representar, seria o que? 1,54 com tracinho em cima só do 4. Beleza? Mais uma vez, ó, estamos detalhando aqui, ó, bem direitinho para vocês, ó. O elemento que se repete é 52, 52, 52, ó. Aqui o antiperíodo é 234, ó. Então, ó, a parte inteira é o 27, tá à esquerda da vírgula. O 234 é o elemento que não se repete, é o antiperíodo. E 52, 52, 52 é a parte periódica. Então isso aqui é o que chamamos de quê? Dízima periódica composta também. Se fôssemos representar, poderia ficar assim, ó, 27, o quê? 234, 52 com traço em cima. Isso significa que o 52 ia ficar repetindo infinitas vezes. Beleza? Mais uma vez, ó, outro exemplo, ó, aqui, ó,
é o 7777 que está se repetindo, 124 é o anteperíodo. Então é repetitivo, né? Você começa a distinguir, né? 335 é a parte inteira, 124 é o anteperíodo e o 7 é a parte periódica. Mais um exemplo de dízima periódica composta. Se fôssemos representar através de outra representação, no caso, seria 335,124, 7 com um tracinho em cima, que é o 7 que se repete. Beleza? Agora que a gente entendeu como diferenciar cada um dos tipos, vamos trabalhar exclusivamente nessa parte dessa aula dízimas periódicas simples. Então, conforme eu falei, ó, a definição aqui, ó, as dízimas periódicas simples são aquelas que na sua parte decimal só existe o período, ou seja, só existe a parte que se repete. Foi o que a gente falou agora, a parte periódica. Não existe o anteperíodo. Vimos que toda dízima periódica é um número racional, a gente falou, né? Logo, se ela é racional, ela pode ser transformada em quê? Em uma fração, que é denominado fração geratriz. Então, esse é nosso objetivo aqui. Aprender agora como achar uma fração geratriz. Pelo próprio nome, é bem sugestivo. O que é fração geratriz? É a fração que gera a dízima periódica. Então, eu vou ensinar a vocês como é que faz realmente. Não vou ensinar no decoreba, não. Eu vou ensinar como se acha e depois podemos fazer no decoreba também, tá? Só que as pessoas geralmente só querem aprender o decoreba e não entendem o porquê. Aí é aí que aparece a equação. Por exemplo, encontre a fração geratriz da dízima periódica, 0,333. Como é que a gente faz isso com a equação? Aí faz assim, ó. A gente não sabe quem é essa dízima, então a gente chama ela de x. Não sabe quem é essa fração, então a gente dá um nome à dízima de x. Então x é 0,3333. Ô professor, mas ali tem 4 3, tem diferença? Tem não, mas eu vou colocar. Aí o que é que você faz? Aí você tem uma equação. O que é que você faz? Ache outra equação, outra expressão, né, no caso, que faça com que você possa subtrair uma da outra, uma expressão da outra, e suma a parte periódica. Como assim? Por exemplo, se você chamar a outra expressão de 10x, multiplicar por 10 de um lado e do outro, pode? Pode. Então fica 10x. É como se eu estivesse multiplicando no lado esquerdo do primeiro membro por 10. Automaticamente você vai multiplicar o lado direito, o segundo membro, por 10 também. Você concorda que ficar assim a expressão? 3,3, 3, 3 e assim vai? Ou seja, é como se quando você multiplicasse por 10, andasse uma casa para a direita. Aí ficasse 3,333. Para que eu fiz isso? É um artifício matemático, que agora o que é que você faz? Você subtrai uma equação da outra. Sempre. Então, quando você subtrair uma equação da outra, vê o que é que fica? 10x menos x dá 9x. E 3,3333 menos 0,333, concorda que vai sumir, ó, aqui está igual aqui, ó. Vai dar 0 e vai ficar 3 menos 0, vai ficar 3. Esse é o objetivo, vai sumir a parte periódica. Aí agora que sumiu a parte periódica, x vai ficar igual ao quê? 3 sobre 9. Que você pega, simplifica dividindo por 3 em cima e por 3 embaixo. X fica igual a 1/3. Então, a fração geratriz que gera a dízima 0,3333 é 1/3. Pode fazer aí na sua calculadora, aí, pega, divida 1 por 3, vai dar 0,33333. Beleza? Como é que o povo faz no decoreba? Se você souber decoreba, ótimo. Mas é importante saber isso aqui também, que você aprende o porquê. No decoreba é o quê? Você pega o período, quando a dízima periódica é simples. Você pega o período, né, que é 3, e bota sobre 9. Um exemplo, o período só se repete uma vez, né? O período só se repete uma vez. Se fosse 2 números no período, um exemplo, 23, 23, 23, cada número vai ser um 9.
Se fosse 2 números, seria 99. Se fosse 3 números, seria o quê? 999. Só que assim, é bom quando você aprende o porquê antes. Porque depois você acaba decorando também o artifício de fazer nesse macete, né? Mais rápido, né? Mas esse macete é oriundo disso que eu mostrei aqui a vocês. Aí você ia pegar e ia dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, né? E ia ficar 1/3 do mesmo jeito. Então, por que botou 9 embaixo? Cada parte que se repete no período é um 9. Vocês vão entender mais quando a gente fizer mais exemplos. E é isso que vamos fazer mais exemplos. Exemplo 2. Encontre a fração geratriz da dízima periódica 0,7777. Mais uma vez, eu chamo a dízima de x, que é 0,7777. Qual o artifício? Eu vou multiplicar por 10 de um lado e do outro. Aí vai deslocar uma casa para a direita aqui no lado direito, vai ficar 7,7777. E agora você vai subtrair uma equação da outra. 10x menos x dá 9x. E essa parte aqui, quando você subtrair, está igual de um lado e do outro. Aqui, ó. Num e no outro, né? Aí no final das contas vai ficar 7 menos 0 só, que é 7. Moral da história, x vai ser igual a 7 sobre 9. Não dá para simplificar isso, fica assim. Fazendo pelo macete, né? O macete que na verdade, entre aspas, né? É consequência disso aqui que a gente fez. Pega a parte que se repete, que é o período, que é 7, só ele. E como é só um que se repete, só bota embaixo um 9. Se fosse 2 elementos, seriam 2 9s. Beleza? Então é a mesma coisa. Professor, por que você não ensinou direto logo o macete? Porque não faz sentido mostrar um macete sem explicar o porquê. E o macete você pode esquecer, né? É isso que eu estou dizendo. Que aqui é para dízima periódica simples. Numa outra aula vamos falar de composta. Aí já vai ter outros detalhes a mais. Então é melhor aprender o porquê também, né? Eu creio muito nisso. Olha aqui, ó. 1,555, encontrar a fração geratriz. Mais uma vez, ó. X é 1. E quando você se acostuma a fazer esse x que eu estou fazendo, é muito rápido. É questão de prática. Aí agora eu vou multiplicar por 10. Aí vai ficar o quê? Vai deslocar uma carga para a direita aqui, vai ficar 15,555 e assim vai, né? Moral da história. Vai subtrair um para o outro. 10x menos x dá 9x. Depois da vírgula à direita está igual, ó. Então vai ficar 0 isso aqui. Então o que importa é fazer 15 menos 1. 15 menos 1 dá 14. Moral da história, x é igual a 14 sobre 9. Pode pegar a sua calculadora aí e fazer 14 dividido por 9, que vai dar 1,55555. Fazendo pelo macete. Como seria, professor? Você já não faz igual que fez no outro. Porque, veja, quando a gente coloca 7 aqui no exemplo anterior, é porque antes do 7 tem um 0. Antes do 7 eu tenho um 0. Assim como no exemplo 1 também era 0,333, né? Aqui já não é um 0, é um 1. Ó. Então esse 1 tem que ser considerado. Então você faz o quê? Você faz 15, você bota a parte antes da vírgula, que é a parte inteira, e acrescenta também o período, que é 5. Então 15. E tira a parte inteira, 15 menos 1. Sobre, aí a parte que se repete só é o 5, só é uma vez, aí é sobre 9. É o que eu estou dizendo, não faz sentido o macete se você só aprender ele, entendeu? Eu prefiro aprender o porquê e depois fazer tanto macete que acabar decorando ele, né? Então 15, você junta a parte inteira que é 1 com a parte periódica que é 5, 15, junta os dois logaritmos formando 15. Não é para somar 1 com 5 não, tá? 15 e tira a parte inteira. Então fica 14 sobre 9, beleza? Então chega no mesmo resultado. Vamos lá fazer mais exemplos.
É repetitivo. Exemplo 4. Já é uma dízima periódica, ó, x é igual a quê? 0,24, 24, 24. Então vocês percebem que o período não só tem um número agora, tem dois. O período é 24. Professor, vai multiplicar por 10x aqui? Não, estaria errado. Porque quando você multiplicasse por 10x, vê o que aconteceria. Ia ficar 2,42, 42. Ia ficar totalmente diferente. Em vez de ficar 24, 24, ia ficar 42, 42. Tem que ficar igual. Então aqui não é 10x, aqui é 100x. Por que 100x? Porque o período tem duas casinhas, você tem que vencer duas casinhas. Pular uma, pular outra. 10 vezes 10, 100. Aí quando você pular elas duas, vai ficar o quê? Como se andasse duas casas aqui, ó. Aí vai ficar 24, vírgula. Aí vai voltar a se repetir. 24, 24, 24, que é o nosso objetivo. Porque quando você subtrair um pelo outro aqui, ó, 100x menos x dá 99x. E agora, subtraindo isso por isso, ficou igual depois da vírgula, né, a parte do período, vai sumir. E 24 menos 0 vai dar quanto? Vai dar 24. Beleza? Moral da história, x é igual a 24 dividido por 99. Você pode simplificar por 3 aqui, né? Então, x é igual a quê? 24 por 3 dá 8 e 99 por 3 dá 33. Então, a fração geratriz dá 8,33 avos. Pode fazer na sua calculadora aí que vai dar certo. Fazendo pelo macete, como seria, professor Neto? Botaria como o período, como a parte inteira é zero, aí eu não considero, né? Ia ficar 0,24 menos 0, aí é 24. E embaixo é o quê? Que é que eu falei? Cada período conta como um 9. Não é 24? O 2 é um 9 e o 4 conta como outro 9. Então fica 99. Deu a mesma coisa. Quando simplificasse, 24 sobre 99 ia virar o 8,33. É bem fácil fazendo direto, né? Outro exemplo. Vamos lá fazer. Exemplo 5. O x é quem aqui? 1,23, 23, 23 e assim vai. Vimos que tem dois elementos que se repetem no período, né? 2 e 3, né? Então eu não vou multiplicar por 10x, eu vou multiplicar por 100x. Porque quando eu deslocar duas casas para a direita, vai ficar 123, né? Aí, 23, 23, 23 e assim vai. Aí a gente vai pegar e vai subtrair uma equação da outra, né? Vai ficar 99x, né? O 100x menos x. Vai sumir aqui essa parte depois da vírgula, a parte periódica, que está igual de um lado e igual no outro. E 123 menos 1 dá 122. Moral da história, x é 122, a dízima periódica, dividido por 99. 122, 99 avos. Pode dividir aí que você vai achar esse resultado aí, 1,23, 23. Pelo macete, agora que a parte inteira não é zero, o que é que você faz? Considera a parte inteira que é 1 e os dois elementos do período, 123. E subtrai a parte inteira, que é 1. Sobre o que? Só tem dois elementos que se repetem no período. Cada elemento é um 9. 9 e 9. Então fica 99. Então 123 menos 1 dá 122 sobre 99. Rapidinho aí a gente chega, né? Beleza? Vamos fortificar com mais um exemplo. A gente aqui faz muito exemplo, né? X igual a 1,23, 23, né? Na verdade não é mais um exemplo não, que se repetiu, né? Se repetiu, não vou fazer ele novamente não, porque se repetiu. Perdão. Vamos fazer agora uns exercícios de fixação. Exercício de fixação 64. Chamamos de fração geratriz a fração que dá origem a uma dízima periódica simples, né?
que pode ser também uma dízima periódica composta, tá? Que ele aqui quis pegar na questão de simples. No quadro a seguir, quais são as dízimas periódicas simples? Então eu vou grifar com amarelo as dízimas periódicas simples. Por exemplo, essa aqui é uma dízima periódica simples? Porque após a vírgula no lado direito só tem parte que se repete. 51, 51, só tem período. Essa aqui também é dízima periódica simples? Porque depois da vírgula no lado direito só tem parte que se repete, que no caso é o 3, 3, 3, 3, 3. E depois, essa aqui também é simples? Dízima periódica simples. Por quê? Após a vírgula só tem parte que se repete. Qual é? 241, 241. E os outros? Os outros não são dízimas periódicas simples. Por quê? Porque além da parte que se repete, tem o anteperíodo. Aqui, 56, o anteperíodo. Aqui é 0,7 e aqui é o 3. Então, as dízimas periódicas simples só são as amarelinhas. Então, a letra B ele quer justamente isso. Determinar a fração geratriz de cada uma dessas dízimas. Você vai fazer no X, no método do X. Eu vou fazer no método do macete mais rápido agora que a gente já repetiu várias vezes o mesmo exemplo. Então, por exemplo, 0,51, 51 reticências. Quem é a fração geratriz? 51, que é o período, a parte que se repete. E cada partezinha que se repete vai contar como um 9 embaixo. Então, são duas partes, 9 e 9. Então, 51 sobre 99. Então, essa é a fração geratriz. Beleza? Aí o outro, 18,333. Vamos lá. Vou fazer de novo aqui. 18,333. Quem é a fração geratriz? Como é que faz? Agora tem parte inteira, né? Você pega a parte inteira e junta com a parte que se repete, que é só o 3. Subtrai pela parte inteira, que no caso é 18, e bota sobre quanto? Sobre 9. Por que sobre 9? Porque no período só tem o 3 que se repete, né? Então, 183 menos 18 dá 165 sobre 9. 165 sobre 9. Beleza? Então, esse é a fração geratriz. Professor, eu poderia fazer de outra forma? Poderia, o que eu disse. Chama de x 18,333. Em cima eu chamaria de 10x. Aí ficaria aqui 183. Só andaria uma casa para a direita, né? 3, 3, 3. Depois você ia subtrair. Ia ficar 9x. E 183 menos 18. Que daria 165. Né? E no final, ia dar a mesma coisa. 165 sobre 9, né? Então você está vendo que é bem repetitivo. Faltou eu fazer mais um, qual é? A gente fazer o 0,241, 241, né? Como seria a fração geratriz? Tranquilidade aqui, né? Ficaria 241 sobre... Tem quantas partes que se repetem no período? 3. Então, ó, cada uma vale 9. Então, 241 sobre 999. Então, essa é a fração geratriz. 241 sobre 999. Beleza? Então, as outras eu não preciso transformar, porque a questão só pediu para transformar as frações das dízimas periódicas simples. Foi o que a gente fez aqui, né? Dízimas periódicas simples. Beleza? Vamos fazer mais aí, exercício de fixação 65. Um professor de matemática dividiu dois números inteiros positivos
em sua calculadora e obteve como resultado quem? Essa dízima periódica aqui, ó, 0,151515. Se a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor deles, o resultado obtido por esse professor seria... Então, para você saber isso, você precisa saber quem seriam esses números. Como é que eu vou descobrir quem são esses números? Achando a fração geratriz. Que uma fração numa divisão, o que é que você fez? Você pegou um número A, dividiu por B e obteve quem? Obteve 0,151515. Essa é a interpretação. Quem é A sobre B? Quem é A sobre B? Fácil. Eu vou transformar isso aqui numa fração geratriz. Fazendo pelo método bem direto, ó, fica 15 sobre quem? Sobre 99. Porque tem dois números aí que se repetem. Então fica 15 sobre 99. Se você quiser simplificar, simplifica também, ó. Fica até mais rápido a conta. 15 por 3 fica 5. 99 por 3 fica 33. Então descobrimos quem são os números. Independentemente se for 15 e 99 ou 5 e 33, vai dar a mesma coisa, tá? Então, o que é que ele quer agora? Em vez de você dividir o menor pelo maior, que 5 é menor e o maior é 33, faça o contrário. O maior dos dois números dividido pelo menor. Então, ele quer que você inverta. Então, vai ficar como? Em vez de ficar 5 sobre 33, vai ficar 33 sobre 5. Que resultado vai dar? Isso aí você fazer 33 sobre 5. Então, tem que interpretar essa questão, senão você erra, né? Dá 6. 6 vezes 5 dá 30, sobra 3. 3 por 5 não dá, você bota 0 e uma vírgula. 30 por 5 dá 6. Aí 6 vezes 5 dá 30, vai ficar resto 0. Então quem é o resultado aí? Que vai ficar 6,6, letra E. Então uma questão bem criativa envolvendo dízimas periódicas que exigia de nós uma interpretação do problema. Beleza? Então, muita gente não saberia fazer por não saber interpretar. Exercício de fixação 66. Se A é igual a 0,444 e B 5 nonos, então 81 vezes o quadrado da diferença entre A menos B é igual a... Calma. A é quem? É 0,444. Mas veja, vamos transformar isso em fração. Bem facinho aqui, né? Como é que transforma? A igual a quê? 4, só tem o 4 que se repete, é uma dízima periódica simples. E 9, porque só tem uma única repetição. Então descobrimos quem é A. B a gente já tem, que é quem? B, 5 nonos. O que é que ele quer? Ele quer... Vamos fazer o cálculo agora. Ele quer 81 vezes o quadrado da diferença entre A menos B. Então ele quer o quê? A diferença entre A menos B, que é quem? 4 nonos, A e B 5 nonos. Mas ele não quer a diferença, ele quer o quadrado da diferença. Então ele quer que você pegue essa diferença e eleve ao quadrado. Então essa é a interpretação. Então vai ficar 81 vezes 4 nonos menos 5 nonos. 4 menos 5 dá menos 1. E repete o 9. Elevado ao quadrado. Então isso vai ficar o quê? 81 vezes. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. E 1 vezes 1 dá 1. E 9 ao quadrado é 9 vezes 9. Dá 81. Moral da história é multiplicação de fração. É a mesma coisa que ter 1 aqui embaixo. 81 vezes 1 dá 81. E 1 vezes 81 dá 81. 81 dividido por 81 dá 1. Então a resposta aqui, letra B de bola. Beleza? Então, bem legal a questão também aí. E exercício de fixação 67. A soma 0,222 mais 0,777 é igual a
Não cometa o erro de botar 0,99999. Não pode. Tem que transformar cada uma dessas dízimas em fração geratriz. Então, aqui só tem um 2 que se repete, uma dízima periódica simples. E divide por quanto? Pelo 9, porque só repete o 2 uma vez. O 0,777 é o quê? Só tem o 7 que se repete. A parte inteira é 0, é bem tranquilo. E o 7 que se repete é conta com um 9 só aqui embaixo. Como ele quer a soma, você vai somar as duas frações geratriz. Soma em cima e repete de baixo. 2 mais 7 dá 9. E 9 repete embaixo. 9 dividido por 9 dá 1. Então, é uma questão que muita gente erra também. 1 é a mesma coisa que 1,0, né? 1,0. Então, fica ligado aí para não cometer essas falhas. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.